Quero saudar a amada igreja e aos ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para transmitir a palavra do Senhor durante o culto de ensino aqui na Igreja Plenitude do Senhor. E queremos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 4. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que o Senhor Deus, nosso Pai, nos abençoe nesta noite e faça-nos entender pelo Teu Espírito Santo, para que o Senhor possa suprir as nossas necessidades de entendimento da Tua Palavra. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Paulo e sua consciência da chamada de Deus. Paulo e sua consciência da chamada de Deus. Porque Paulo desejava muito conhecer a igreja cristã em Roma, a qual nunca visitou e da qual também nem ele foi o fundador. E devemos lembrar que Saulo de Tarso, um fervoroso fariseu, começou a perseguir os cristãos e aterrorizá-los com ameaças de mortes e prisões, obrigando os crentes a fugirem para outras regiões. Eles acabavam pregando o evangelho por todas as partes, por onde se espalhavam, conforme Atos 8, versículo 1 ao 4. Jesus transformou Saulo, o maior inimigo humano da fé cristã, no maior defensor, conforme Efésios 3 e 8, 1 Timóteo 1, 12 a 16. Paulo identificou-se como autor da carta aos Romanos para em seguida fazer 3 afirmações sobre a consciência de servir e obedecer ao Senhor como seu representante. Então, meus queridos irmãos, aqui no versículo 1, Paulo faz 3 afirmações da sua chamada. Primeiro, ele se identifica como servo de Deus. Em seguida, ele se identifica como apóstolo. E depois ele se identifica como separado para o evangelho de Deus. São 3 essas as afirmações de Paulo, de acordo com a chamada que Deus fez. A primeira chamada, ele se intitula servo de Jesus Cristo, um escravo que agora ele é. Essa era a sua identificação primeira, né? Ele começa como se entregando a Deus como um humilde servo, disposto a obedecê-lo em tudo. Ele diz, quando ele diz Paulo, servo de Jesus Cristo. Essa é a sua primeira. São 3 afirmações de Paulo da sua chamada. E posteriormente veremos onde nos encaixamos, né? Nós também que somos gentios, que éramos gentios, agora somos igreja do Senhor. Aleluia. Então, primeiramente, Paulo se declarou escravo de Jesus Cristo ao ser chamado. Porque o termo escravo consta 124 vezes no Novo Testamento, 30 das quais Paulo usa como significando humildade. Em uma vida pertencente a outra. Quer dizer, a vida que ele tinha não pertence mais a ele. Agora pertence a Jesus. Assim se compreendia o seu ministério. 1 Coríntios 3 e 5. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, diante daquela confusão formada pela igreja
Coríntios, tentando dividir os seus obreiros, ou colocando um contra o outro, querendo colocar um contra o outro, ou a igreja criando facções. Paulo chega a dizer: quem é Apolo? Quem é Paulo? Todos não somos servos de Deus, todos nós não fomos chamados por um Deus que é poderoso, por Jesus Cristo, que é nosso Senhor. Tudo que temos, devemos a Ele. É 1 Coríntios 3:5 que eu li. E diz mais: assim era a sua prática ministerial. Em Atos capítulo 20, versículo 19, 24 e 34. Esses versículos dizem o seguinte: porque servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Então ele continua com o tema da humildade, né? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim, mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Outro versículo: vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Então Paulo fala da sua humildade, fala também do seu trabalho, que ele usava as suas mãos para fazer os objetos, para vender, para tecer, e ele mesmo vender, e se sustentavam ele e os seus companheiros. Devido à sua humildade, ele conseguiu manter-se sem precisar das ofertas da igreja. O escravo deve ao seu senhor obediência exclusiva e absoluta. Seu serviço não lhe faz merecedor de paga, de lucro e nem também de agradecimento. Porque Paulo era homem que dominava as 3 maiores culturas da época: a cultura judaica, a cultura romana e a cultura grega. Não deixou que os seus estudos estivessem acima, da graça de Deus, da simplicidade do evangelho. Ele não confundiu o evangelho com a pregação dos deuses e nem com a filosofia da época. Ele se envolveu puramente no evangelho, sendo submisso a Jesus Cristo, e Jesus Cristo revelou a ele, pelo Espírito Santo, todos os ensinamentos decorrentes da pregação dele e do modo como ele deveria escrever às igrejas. Ele fez nada mais que seguir o Mestre Jesus, que de rico se fez pobre, para enriquecer a muitos com seu poder. O Jesus que se fez servo, lavando com suas mãos os pés dos discípulos, em sinal de humildade, para que todos que o seguissem tomassem aquela atitude de humildade dele como exemplo. É isso que muitas vezes falta nas pessoas de hoje, nos obreiros de hoje. Seguir o mestre com humildade. Enquanto os discípulos no monte discutiam quem seria o maior, quem seria o representante deles, ou quem seria o chefe dos discípulos, fora Jesus, Jesus tratou de resolver isso, desta forma, através da forma da humildade. Então, para Paulo, a humildade veio em primeiro lugar. Assim como a humildade, ela vem em primeiro lugar. Não é que a pessoa saia dizendo que é humilde. Não precisa nós dizermos que somos humildes, mas precisamos ser humildes. As pessoas e o próprio Jesus é quem vai saber avaliar se realmente somos humildes servos de Deus, que não colocamos nada acima da palavra de Deus, nem tiramos nada da palavra de Deus. Glória a Deus. Então eu estava dizendo que Paulo foi um humilde servo de Deus, que não se aproveitou das igrejas, nem enganou, nem tentou enganar a igreja do Senhor. Paulo foi chamado para ser apóstolo. É o segundo chamado, de Paulo, para servir aos gentios. Atos 9:15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como
perante os filhos de Israel. Essa foi a chamada de Deus para o apostolado dele. Ele colocou aqui em segundo lugar. E o termo apóstolo também aparece 76 vezes no Novo Testamento e tem o significado de enviado, chamado, alguém com autoridade. Se a primeira parte Deus chamou como servo, diz respeito à humildade, agora Deus o chama como apóstolo. Apóstolo de Jesus Cristo é uma pessoa que tem autoridade, que pode se dirigir a qualquer lugar, porque foi chamado pelo superior. E ele deveria pregar o evangelho, tanto a pessoas simples como reis. E assim foi. Então, eu acredito que a cultura que o apóstolo Paulo tinha, os ensinamentos que o apóstolo tinha, também serviu como influência, como uma credencial, vamos dizer assim, que ele pudesse entrar em vários lugares, né? Lugares simples e também lugares como o palácio. E Deus usou grandemente esse homem de Deus. Então ele tinha de Deus autoridade para pregar o evangelho, para expulsar os demônios, para orar pelos enfermos, para colocar as mãos para que as pessoas fossem batizadas com o Espírito Santo. E ele devia entender que isso foi de Deus, foi Deus que chamou ele, foi Deus que deu autoridade. Ele nunca deveria desobedecer ao Senhor. Ele nunca deveria humilhar pessoas, mas deveria se comunicar bem com as pessoas, e isso é o que ele fez. Aleluia. Em terceiro lugar, Paulo defendeu a sua autoridade apostólica. Está em 2 Coríntios 10, e versículo 8. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu, para edificação e não para destruição vosso, não me envergonharei. Ele não poderia usar da sua autoridade, né, com abuso. Ele não poderia, como nós chamamos hoje, né, abuso de autoridade. Ele não poderia. Assim como o crente não pode. O crente, ele recebeu de Deus autoridade, né? O Senhor Jesus mandou que a sua igreja fosse por todo mundo e que pregasse o evangelho a toda criatura e que poriam as mãos sobre os enfermos e eles curariam. Então nós temos de Deus autoridade, mas não devemos humilhar as pessoas a qual nos dirigir. Devemos amar e respeitar cada pessoa, independente das suas escolhas pessoais, né? Porque Paulo diz, completando no versículo 12, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, porque seria perda de tempo a gente se comparar com outro, né? A gente achar que é melhor do que o outro, ou achar que não é melhor do que o outro, ou achar que faz mais do que o outro. Então não devemos atentar para esse tipo de comparação. Eu entendo que a gente deve sempre se superar a nós mesmos, em cada etapa da vida. Cada vez mais a gente se capacitar para o Senhor. Então por isso, o apóstolo Paulo, ele não tinha só o encargo de apóstolo, mas ele foi criticado, ele foi julgado por as pessoas, pelos inimigos da fé, pelos inimigos da palavra. Então cada servo de Deus é perseguido desta forma. Se você observar no mundo, quanto mais a pessoa se torna famosa, ela também adquire inimigos, né? Quanto mais você é conhecido, quanto mais você procura fazer o melhor, ou no seu trabalho, ou em casa, ou na igreja, em qualquer lugar, nós passamos por essa concorrência. Mas o Senhor, é Ele que chama todos nós, é Ele que nos dá as capacidades para fazer. E nós também devemos buscar o aprimoramento através da leitura bíblica, do ensino, da oração, da meditação e procurar fazer o bem, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Então, quanto mais a fama chega para as pessoas, quanto mais são conhecidas nos meios
de comunicação nos meios sociais, mais inimigos elas vão ter. Tem gente que se alegra com o sucesso do outro, mas tem outro que, sem nada, se torna inimigo, né, da pessoa. Sem você nem conversado com a pessoa ainda, você já é inimigo da pessoa. Isso tudo são características de carnalidade, de paixões humanas, a qual o homem precisa se corrigir pela palavra de Deus, se dominar e deixar que o Espírito Santo domine a sua vida, a sua mente, para que ele seja uma nova pessoa. Não um religioso, porque o mundo está cheio de pessoas religiosas, mas pessoas que precisam nascer de novo, assim como Lutero, que pertencia à religião, mas teve que, para ele não estava satisfeito e descobriu, pelo estudo na carta aos Romanos, a salvação pela fé em Cristo Jesus. E foi depois de muito tempo, de muita luta consigo mesmo, que ele descobriu a verdade e aplicou em sua vida. E de ali por diante ele foi uma nova pessoa. Como também John Wesley, que era missionário, mas que ainda não tinha se convertido ao Senhor, mas que se converteu quando ouviu falar sobre a conversão de Lutero, como Lutero se converteu, e nos conta a nossa pesquisa que ele se converteu por ouvir. Ele foi para um lugar, para uma reunião religiosa que ele não queria ir. Ele era um pregador que ganhava almas e falava sobre a transformação, sobre a mudança, mas ele não tinha experimentado ainda. E foi por causa disso que ele se voltou para o Senhor, aceitou a Jesus já sendo missionário, né? Ele se converteu, na verdade, a Jesus Cristo. E de ali por diante o seu ministério mudou. E através dele houve-se grandes avivamentos, até os dias de hoje, né? Graças à conversão de cada pessoa. Então não ignore, né? Quando uma pessoa muito religiosa ainda não se converteu, ela poderá se converter a qualquer momento. Deixe ela com Jesus. Cada um de nós temos compromisso com Jesus. E Deus sabe até que ponto precisamos nos converter ao Senhor de verdade. Então Paulo foi separado para o Evangelho de Deus. É a terceira parte aqui, quando diz o versículo 1. Separado para o Evangelho de Deus. Ele se tornou agora pregador da palavra. Aleluia. Em terceiro lugar, pregador. Paulo foi separado, refletindo o chamado de Jeremias. Jeremias foi chamado desta forma, que houve profecias, muito tempo, que se cumpriu em Jeremias. Da mesma forma, houve profecias a respeito de Paulo. Mesmo antes de Paulo nascer, já havia profecias a seu respeito. Desde a eternidade, Deus já tinha separado para esse ministério. Lá em Gálatas 1, 15 e 16, Paulo diz: quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Então chegou o momento, né, de Deus, em Jesus Cristo, chamar para exercer o ministério de pregação entre os gentios e também entre os judeus. Paulo foi chamado para esta obra de pregação. E ele não precisou consultar a ninguém, porque ele sentiu que a chamada foi de Deus. A chamada não foi do homem. Paulo foi separado para uma missão específica, conforme se lê em 1 Timóteo 1, 12 e 13. Ele se mostra agradecido por Deus ter lhe chamado, não considerando a sua conduta passada. O nosso Deus é bom por isso, porque Ele nos chama. Ele até esquece um pouco daquilo que a gente fez no passado, por causa das suas misericórdias, por causa que Jesus morreu por nós, por causa dele ter aceito o sacrifício de Jesus como Salvador, para assim nos justificar pela fé. Diz aqui 1 Timóteo 12, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel
designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Então Deus não olha para o nosso passado. Se Ele te chama, acredite que Ele te perdoa o passado. Mas o passado ele vai ficar para trás. Agora você tem que avançar. O passado vai ficar só como testemunho de quem você era, só para mostrar quem você é hoje, depois que você aceita Jesus Cristo como Salvador. Mesmo Jesus, que chamou Paulo para uma missão específica entre os gentios e seus compatriotas judeus, também Jesus comprou todos os cristãos. Oh, que bênção. Nós também fomos comprados por Jesus. Não somos mais escravos. Agora, quer dizer, não somos mais escravos do mundo, do pecado, mas somos escravos de Jesus. E que não sois de vós mesmos. Algumas coisas nós temos que negar a nós, fazer a nossa própria vontade, porque nós somos de Deus. Se é pecado fazer isso ou aquilo, nós devemos acatar e obedecer ao Senhor, porque nós não somos de nós mesmos. Assim como os escravos não eram considerados uma pessoa, mas um objeto, um investimento, nós somos servos do Senhor e devemos a Ele a nossa salvação. Porque fostes comprado por preço, diz a palavra do Senhor. Está em 1 Coríntios 6, 19 e 20. O que devemos fazer agora? Nos ensina a palavra de Deus. Agora, pois, glorificai a Deus em vosso corpo. Então o Senhor começa falando a Paulo que nós devemos respeitar o nosso corpo também, né? Ele começa pelo corpo, porque muitas religiões confundem. Acha que Deus quer salvar só a alma e o espírito, e que o corpo pode ficar de qualquer jeito. Mas o Senhor, Ele quer tanto o corpo como a alma e o espírito. Porque o corpo, embora o corpo pereça, seja sepultado, mas ele vai ressuscitar. Ele vai fazer parte do nosso ser, do nosso novo corpo nos céus. O Senhor vai ressuscitar o nosso corpo e vai transformá-lo em um corpo como o corpo do Senhor Jesus, que não estará mais sujeito à morte, nem a qualquer tipo de sofrimento. Diz Romanos 1,6, de cujo número sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. É o nosso chamado aqui no mesmo capítulo, aqui no versículo 6. E o 7. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus. Então Paulo se dirige à igreja para a qual ele manda a sua carta, dizendo isso. Vocês também foram chamados. Não foi só eu que fui chamado, mas vocês também foram chamados. Vocês também pertencem a Jesus. Vocês devem se submeter ao senhorio de Cristo, fazer a sua vontade. E desta forma vocês também serão abençoados. Desta forma vocês também crescerão na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Então nós não nos cansamos de ler e de acreditar e de nos esforçar para alcançarmos o padrão do Senhor. O padrão a qual Jesus Cristo é o nosso modelo, né, de santidade. Jesus que obedeceu ao Senhor, que se sacrificou na cruz em obediência ao chamado de Deus para a missão. Então nós também fomos chamados para ser santo, para pertencer ao Senhor, para se identificar com Ele. A nossa ligação com Ele, o mais perto que nós pudermos chegar de Deus é através da santificação. Então não temos mais esse direito de fazermos o que quisermos para a nossa vida, porque pertencemos ao Senhor. E sabemos o que é certo e o que é errado. E sabemos que o certo, que fazer o bem é o melhor remédio, que fazer o bem é a melhor solução e que não devemos nos cansar nunca de receber. Então Paulo foi chamado, dentre outras coisas, para o Evangelho de Deus. Por que de Deus? Porque iria confundir com as boas novas do Império Romano. O Império Romano, quando se
locomovia através do seu imperador pelas cidades, pelos lugares, iam pessoas à frente para anunciar que o imperador iria passar, para que fosse preparado o lugar, e que a passagem daquele imperador por aquele lugar era chamado de Boas Novas, era chamado de Evangelho. E o próprio imperador se considerava Evangelium, o Evangelium, que significa Boas Novas. Então Paulo diz, para o Evangelho de Deus, porque é Evangelho de Deus, descido do céu, enviado de Deus, que tem realmente o poder de transformar a vida, de alegrar corações. Aleluia, aleluia. Então, o Evangelho de Deus faz essa diferença. Se tem muitos evangelhos por aí, o de Deus é que é o verdadeiro. O de Deus é que tem o efeito esperado na vida da pessoa. O Evangelho de Deus é que pode transformar pessoas. E nenhum outro há na terra que tem esse poder, a não ser Jesus, o Filho de Deus. Este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então aqui nos mostra um Cristo que veio de Deus, um Filho de Deus, mas também um Cristo que foi um ser humano, né? Que teve a sua descendência vinda de Davi. E aquele descendente que viria de Davi seria o rei. Um rei que permaneceria para sempre. E por isso Jesus é rei. Mas ele ainda vai voltar para assumir verdadeiramente o seu trono de glória. Então ele nos deu autoridade para ir por todo mundo, pregando o evangelho. Assim como deu autoridade a João Batista para preparar o caminho do Senhor, ele deu autoridade à igreja para preparar, através do evangelho, através das pessoas que crerem, a volta de Jesus. E que Deus possa fazer isso em nossas vidas. Que Deus possa fazer isso aos nossos amados amigos e irmãos que estão nos ouvindo. Vamos fazer isso realmente acontecer através de nós. Vamos valorizar isso, vamos ser participantes, não só desse privilégio de Deus de ter nos chamado, mas também do privilégio da responsabilidade. Ele nos chamou para o Evangelho. Essa terceira chamada é o chamado da responsabilidade. O primeiro chamado foi o da humildade. E o segundo chamado foi o da autoridade. E o terceiro chamado qual é? Isso, chamado da responsabilidade. E nós estamos incluídos aqui também nesse chamado do Senhor. Que Deus abençoe grandemente aos que nos ouviram nesta noite, aqui na igreja, e os nossos amigos que vão nos ouvir durante muito tempo, se Deus quiser, até que o Senhor venha. Amém, graças a Deus.